Bem, sobre as organizações dessas grandes civilizações, nós temos como características similares a questão de rios. Então, essas grandes civilizações, elas tiveram ali o seu desenvolvimento, a sua origem a partir da existência de grandes rios. Há cerca de 10 mil anos atrás que aconteceu essa transformação, essa mudança maior no comportamento, quando eles passaram a caminhar menos em busca e começaram a adaptar melhor os lugares onde passaram a viver. Isso com criação de animais e com o plantio de sementes, né, desenvolvendo assim também a agricultura. Em comum, essas grandes civilizações, as mais antigas também, elas tiveram a existência de rios, então se desenvolveram no curso dos rios, ou seja, as margens dos rios, dos grandes rios, porque ali já tinha a garantia, sobretudo, de água, né, que é um item essencial para a sobrevivência, e também com a água pode-se ter mais alimentos, e também próximo a rios, naturalmente eles podiam caçar melhor. Onde tem água também é onde vai estar ali, onde vão estar os animais também, então era um local mais propício. Assim, no rio Tigres e Eufrates desenvolveu a civilização mesopotâmica, que significa inclusive o nome Mesopotâmia, terra entre rios. O Egito teve o seu desenvolvimento a partir do rio Nilo, que é um grande rio também, que corta ali o centro norte africano até o Egito, né? Tem lá a delta do rio Nilo, que são o encontro, né, do rio Nilo em fragmentações também, né, com o mar Mediterrâneo. Nós temos a Índia, que se desenvolveu a partir do rio Indo, e também a China a partir do rio Amarelo. Você pode notar também aí na imagem, no mapa também, essas localizações dessas primeiras civilizações. Então são civilizações com características diferentes entre si, né? Povos diferentes, né? Distantes também entre si, né? E assim eles passaram a ter esse desenvolvimento a partir dos grandes rios. Bem, a civilização mesopotâmica, ela está localizada ali no Oriente Médio, terras onde hoje é o Iraque, mais ao norte, onde é o Irã. Então, terras aí também que hoje estão em constantes conflitos, né? Então, a Mesopotâmia é considerada a civilização mais antiga da humanidade. Lá que são encontrados vestígios mais antigos. Não estou aqui falando de fósseis, naturalmente, mas vestígios do comportamento sedentário, ou seja, do comportamento do ser humano viver em aglomerados. Bem, o destaque maior aí da civilização mesopotâmica é a agricultura. Então, o forte deles era a agricultura, justamente porque as terras da Mesopotâmia eram terras muito férteis, né? Terras entre dois grandes rios, o Tigres e o Eufrates, rios que vêm aí da região da Turquia. Essa força dos rios, elas deram ao povo mesopotâmico as melhores condições para desenvolver a agricultura. E além da Mesopotâmia, que era composta ali por diferentes povos, nós vamos ter também aqui outras civilizações também surgindo pouco tempo depois, né, um pouco mais recente na verdade, mas também ainda dentro dessa antiguidade, nós vamos ter outras civilizações próximos à Mesopotâmia. E elas têm características, tinham características diferentes. Por exemplo, a Mesopotâmia eu falei que tinha como força, o forte deles era a agricultura, as técnicas da agricultura, inclusive com irrigações, com represamento dos rios. Então eles conseguiam também ali ter água em abundância, né, para favorecer a agricultura. Mas nós temos outras civilizações próximas à Mesopotâmia, também no Oriente Médio, que lembrando que o Oriente Médio é uma região que faz parte do continente asiático. O Oriente Médio fica ali próximo também ao norte do continente africano e também ao sudeste do continente europeu, mas no continente asiático. Então é uma região aí com características
também muito parecidas, inclusive na religião atualmente, né, o islamismo, mas tem também ali a tradição judaico-cristã, né, a partir do povo hebreu, que também está no Oriente Médio, né, mas muito com diferença dos outros, né, inclusive, sobretudo, a religião, né? Mas essas civilizações que também surgiram próximos à Mesopotâmia, também no Oriente Médio, as principais delas nós podemos citar aqui como a hebraica, que é o povo hebreu, com a característica pastoril. Inclusive na Bíblia nós encontramos muito texto falando aí dos pastores, né? Até mesmo citando Jesus Cristo, né, como o supremo pastor, né? Porque é, é uma analogia, né, a própria tradição judaica, né, que é o mesmo, podemos dizer, a mesma tradição hebraica, né, tanto hebreus como judeus, estamos falando dos mesmos povos, né, ali que hoje é a terra de Israel, mas ao falar de hebreus é ainda um termo mais antigo. Então nós temos a característica aí, ó, pastoril, criação de animais para o povo hebreu, essa civilização hebraica, e nós temos a característica mercantil para a civilização fenícia, que também é próxima aos hebreus. Então são duas civilizações muito próximas, mas por terem origens diferentes, povos que vieram de origens diferentes, nós vamos ter inclusive muitos conflitos ali entre eles. Nós vamos perceber isso, que há muito conflito desde essa antiguidade ainda até o momento, que é um pequeno espaço de terra ao leste de Israel. Então são terras que estão ainda em constantes conflitos também, guerras ali. Aos fenícios também é atribuído o aperfeiçoamento ali da escrita, né, através da formação do alfabeto. Lembrando que quando se fala da escrita, o mais antigo é a tradição da civilização suméria, que é uma civilização mesopotâmica. Sumério e a Mesopotâmia, Suméria e Mesopotâmia, estamos falando de uma mesma região. Claro que a Suméria é como se fosse uma pequena região dentro da grande Mesopotâmia e com povos também ali com características diferentes. É como se fosse uma cidade grande, né, dentro daquela região da Mesopotâmia. Nós vamos ter aqui a característica mercantil para os fenícios, ou seja, eles tinham uma pequena faixa de terra, então não dava para desenvolver tanto a agricultura, é uma região também mais desértica, então o que eles tinham de força, de forte para eles também não era a presença de grandes rios, mas sim o mar Mediterrâneo. Então os fenícios, o que eles tinham era o mar de favorável para eles. E assim eles aperfeiçoaram a questão das embarcações, do comércio através ali do mar Mediterrâneo. Então assim eles puderam chegar a diferentes nações e com uma rapidez muito maior do que aqueles que andavam por terra, né, que faziam ali as rotas terrestres, né, do comércio. Então os fenícios, eles se desenvolveram muito, apesar de que era um povo pequeno, né, uma região pequena, mas eles se destacaram aí também por essas técnicas, sobretudo comerciais, a partir sobretudo da navegação. Tá bom? Então nós temos aí também o registro de constantes conflitos entre esses povos, como eu até já havia citado. Então a região do Oriente Médio, desde a sua origem, ela já vinha em constantes conflitos, porque foi uma região em que chegou muitos povos, né, que vieram ali do norte da África, que vieram do sul da Europa. Então é uma região em que foi marcada pela chegada de povos diferentes. Então isso vai dar muito mais atrito, né? Ó, a Mesopotâmia, a ocupação dela se deu mesmo ali entre 4.000 anos antes de Cristo até 539 anos antes de Cristo. Então nós temos aqui o tempo antes de Cristo, o AC significa antes de Cristo, ou seja, então a ocupação ali há 6.000 anos atrás foi quando houve uma maior ocupação mesmo, maior domínio e digamos que a maior força, né, da Mesopotâmia também ali como um império, né? Então é quando vamos ter aí ali já cidades já bem organizadas, então se tornou ali uma grande região com grandes potenciais. Então são considerados povos mesopotâmicos, como eu mencionei, os sumérios, nós temos ali os babilônios, né? Lembramos aí da Babilônia, que era uma região também ali da Mesopotâmia, né? Próximo a esse grande rio também. E nós vamos ter
entre ali os rios Tigre e Eufrates, né? Babilônia citada na Bíblia, inclusive, como um povo que dominou o povo hebreu, né, durante um certo tempo, né? Levaram ali os hebreus para a terra dos babilônios, porque assim eles podiam dominá-los melhor e também sobrepor a escravidão, né? Temos ali os hititas, assírios, que ficava mais ao norte ali na Mesopotâmia, terras onde ali é hoje a própria Síria, né? Como nós temos aí o nome ainda, é a origem desse povo, né? A Síria e ali próximo também ao Irã e Iraque, né? E os caldeus, né? Então aqui nós temos povos que vão surgir também depois nações a partir desses povos. Ao falar dos sumérios, merece esse destaque ali dentre esses povos mesopotâmicos, porque os sumérios eles se destacaram, né? Então ocuparam ali essa região da Mesopotâmia há 4.000 anos antes de Cristo. Bem, eles foram também os responsáveis ali por formar, né, as primeiras cidades. Exemplo de Ur, que fica ali na região sul do Iraque, né, onde é próximo também ao Kuwait. Outra característica dos sumérios, nós vamos ter, além da formação de cidades, eles também tiveram ali uma grande força na questão da engenharia, de técnicas de construção. Então, eles foram os primeiros responsáveis também por construir barragens, né, para barrar a água desses grandes rios, para que em épocas mais secas eles continuassem tendo também águas, né, constantes, e também desenvolveram canais de irrigação, né, ou seja, expandiram o curso dos rios, ramificaram esses rios, né, para que pudesse favorecer a agricultura, né, mesmo em terras um pouco mais distantes, né, ou mais secas.